E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Sávio, aqui do Pipoca Tech. Sejam muito bem-vindos a mais um Desnubificando, aqui do canal, que é um quadro onde a gente tenta sempre ajudar uma galera mais iniciante aí nesse mundo dos PCs, né? E, cara, nesse vídeo de hoje, eu tive uma ideia aqui porque recentemente eu recebi aqui um monitor para fazer review aqui no canal. Inclusive, se você não quiser perder, porque vai sair em breve, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para que tem vídeo novo todo dia às 18 horas. E falando de monitor, eu percebi uma coisa que passou pela minha cabeça, que monitores têm muitos termos específicos relacionados a eles, que muita gente, que é iniciante, que está montando o primeiro PC, que vai escolher o monitor agora, não sabe exatamente o que eles significam. Então esse vídeo aqui é para trazer aí meio que um glossário para explicar para a galera o que significam esses termos aí, para você saber pelo menos um pouquinho de cada um deles na hora de fazer a escolha de um monitor, beleza? E no vídeo de hoje, o Igor ele não quis aparecer aqui, porque senão ia parecer que a gente estava apresentando o trabalho da escola aqui, e tudo, ia estar só um falando, não ia saber quem foi que fez o trabalho, quem estava só apresentando e tudo mais, mas ele está aqui atrás da câmera porque ele vai falar para mim aqui as dicas de informações aí que geralmente são as dúvidas que a galera tem a respeito desses termos de monitores, beleza? Então dá um salve aí, Igor. Salve, galera. Só vim receber os pontos aqui do trabalho, né? Ele tá aqui só pelos pontos, né? E aí a gente também teve a ideia agora de colocar aqui um quadrinho para colocar algumas informações, porque se o Desnubificando é meio que uma aula aqui, para ensinar a galera, então ter um quadro aqui faz sentido. Agora, bora pro vídeo logo depois disso. O Redragon Hero é um headset gamer que entrega altíssima qualidade de áudio e de microfone, além de uma ótima qualidade de construção por um preço bastante atrativo. E que ainda por cima deixa você escolher entre 4 opções de cores para garantir que vai encaixar bem no seu setup. Saiba mais sobre ele através do link na descrição. Bom pessoal, só um aviso antes de começar, vale lembrar que nesse vídeo eu vou tentar manter uma explicação bem simples aqui sobre cada um desses termos, porque querendo ou não, alguns deles estão correlacionados, e alguns deles são aí bastante complexos até, tá bom? Mas eu vou explicar pelo menos um pouquinho aqui para você ter uma noção do que saber na hora de procurar um monitor sobre cada um deles, beleza? Então vamos lá. Qual que é o primeiro termo que a gente tem aqui, Igor? Então, o primeiro é a famosa polegadas. Bom, isso aí, não tem muito o que falar. A gente vai começando pelo básico mesmo, pelo simples, Mas pessoal, acredite ou não, tem gente que não sabe, tem gente que fica um pouquinho bugado. Mas a polegada vai definir basicamente o tamanho do monitor que você vai comprar, Se é um de 21 polegadas, se é um de 24 polegadas, 27, Então, quanto maior o número de polegadas, maior vai ser o monitor. Mas, para não ser uma informação seca e sem graça aqui, uma curiosidade aí que também, eu até fiquei surpreso, mas eu vi que muita gente não sabe, é que a polegada do monitor ela é medida literalmente com a polegada do dedo, É claro que tem um número específico para quanto vale uma polegada, mas ele é medido com o monitor assim na diagonal, Imagina que esse quadro aqui é um monitor, então ele é medido assim, de uma ponta até a ponta oposta, e aí um monitor de 25 polegadas teoricamente vai dar 25 polegadas, o de 27 vai dar 27, e por aí vai. Por isso que de 25 para 27 e tudo, o tamanho não muda tanto assim. E o próximo que a gente tem? Então, agora a gente tem a resolução. Acho que esse aí o pessoal costuma meio que misturar com a questão de polegadas e tudo mais, É isso aí, pessoal. Resolução é um negócio um pouquinho mais específico, tá bom? Mas a resolução, assim como a questão da polegada, para quem quer algo melhor, assim, algo mais nítido, uma imagem melhor definida e tudo, a resolução ela funciona quase como uma polegada. Então o Full HD, a famosa resolução ali de 1920 por 1080 pixels, hoje é o que a gente tem como padrão aqui ainda para algo de alta definição, Só que acima dele você tem ali o 1440 pixels, que seria o Quad HD. Você tem também ali a famosa resolução que é o 4K, que são 3840 pixels por 2160 pixels, se eu não me engano. No modelo aqui Full HD, por exemplo, imaginando aqui que esse quadro é um monitor, seriam 1920 pixels na horizontal e 1080 pixels na vertical, Por isso que ele é um pouquinho maior aqui na horizontal do que na vertical e tem esse formato mais esticado ao invés de ser um quadrado, E aí depois disso a gente tem a proporção, Igor? Exatamente. A proporção que eu falo é que vocês vão ver lá, quando vocês estiverem vendo ali o monitor, vocês vão ver que vai ter monitor que é 16:9, desse jeito, e vai ter monitor, por exemplo, que vai ter 21:9, desse jeito aqui, E aí tem gente que não conhece ainda, que não manja tanto assim, que pode ficar um pouquinho bugado com esse tipo de informação, e até tem outras proporções, mas hoje em dia essas aqui são as mais comuns. Mas o que isso significa, Significa justamente o que vai definir aqui qual vai ser o formato do monitor,
Então, o 16:9, por exemplo, que é o que a gente vê nos monitores Full HD, ele tem mais ou menos essa proporção aqui desse quadro. Ele é um pouquinho maior aqui na horizontal, um pouquinho menor aqui na vertical, né? Então você olha aí, monitores de 21 polegadas e meia, de 25 polegadas, de 27, eles geralmente têm a proporção 16:9 e geralmente vão ter a proporção, a resolução, né, Full HD. Mas você também tem aqui, por exemplo, o 16:10, né, que ele é um formato um pouquinho menos esticado na horizontal, ele é um pouquinho mais quadrado, né, Igor? Mas beleza, então aqui isso define basicamente o 16:9, né, essa proporção. Define que o monitor ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, né, um comprimento um pouco maior na horizontal e um pouquinho menor na vertical. E o 21:9 significa que ele vai ter um tamanho ainda maior na horizontal. E aí isso significa, né, que aqui a gente tem aqueles monitores ultra-wide, que geralmente são os monitores aí que os designers e editores de vídeo gostam. Inclusive eu tenho um desses no meu setup pessoal, que eu uso para usar ali só a timeline do Premiere Pro, né, para editar o vídeo. E aí no monitor que é 16:9 eu uso só para verificar o retorno do vídeo, né? Só para ver o playback. Então o 21:9 ele vai ter aqui um tamanho maior na horizontal. Então é basicamente isso aqui, a questão de proporção para você não ficar perdido quando vê, tá bom? E depois disso a gente tem o que, Igor? Então, agora a gente tem aquela questão do painel, né? A gente vê o TN, VA, IPS e a galera fica bem confusa. Ah, qual é melhor? Aquele outro é melhor? Não, fica naquela briga. Isso aí dá uma briga bem grande, né? No caso que o Igor tá falando aqui, né? A gente sempre encontra também vários tipos de painéis aí. Tem monitor com painel TN, tem monitor com painel VA e tem monitor com painel IPS, né? Esses são os que a gente encontra hoje em dia para comprar. Eu vou explicar de uma forma bem resumida aqui, tá? Porque a gente já tem um vídeo dedicado para isso aqui no canal, que o Turok fez aqui bem completinho. Então se você quiser conferir, clica nesse card que tá nesse canto bem aqui em cima, tá bom? E aí você vai tirar todas as dúvidas. Mas, pessoal, basicamente aqui, né, um monitor com um painel TN, ele geralmente vai sacrificar muito a fidelidade de cores, né? Então é um painel que não costuma ser muito bom para quem é designer e tudo mais, mas costuma ser excelente para quem joga, né? Principalmente para quem joga jogos competitivos, como FPS e tudo, porque ele é um monitor que, por um preço muito baixo, ele consegue atingir um tempo de resposta mais baixo, né? Ele é mais rápido. E ele também consegue atingir taxas de frequência mais altas. Então, quando você encontra ali, geralmente, monitores, sei lá, os primeiros monitores que você encontrava ali, que eram 120 Hz, né, como os da BenQ, por exemplo, e tudo, eles usavam esse painel aqui, né, o TN. As cores deles são horríveis, mas para quem joga, é realmente muito bom. Aí, falando aqui do IPS, né? O IPS ele é basicamente o oposto do TN. Ele é um painel que tende a ser mais caro, ele consegue atingir ali, né, uma fidelidade de cor realmente muito boa. Aí quem é designer, né, para quem trabalha com tratamento de cor, edição de vídeo, esse tipo de coisa, geralmente prefere esse tipo de painel. Inclusive o meu monitor ultrawide que eu falei, ele é painel IPS, né? Ele realmente tem uma fidelidade de cores absurda, mas ele não tem, geralmente, né, frequências muito altas. E aí, quando você acha um monitor com painel IPS que tem frequências mais altas, ele tende a ser muito caro, porque a tecnologia é um pouco mais complexa. E ele geralmente tem tempos de resposta também um pouco mais altos, né? Ele é um pouquinho mais lento do que o TN, por exemplo. E o VA, né, tirando o IPS aqui, o VA seria basicamente o meio termo ali entre os dois, com o grande ponto forte de que ele consegue taxas de contraste mais altas, geralmente, né? O VA ele pode ser escolhido para quem quer um preto mais preto, alguma coisa assim. Esse é o ponto forte dele, né? Mas ele também tem uma certa facilidade para taxas de frequência mais altas e um tempo de resposta um pouquinho mais baixo. Só que pela tecnologia do monitor, é nesse tipo de painel aqui que você tende a encontrar um pouquinho mais de ghosting, né? Agora, beleza, tirando um pouquinho do caminho aqui a dúvida sobre os painéis, o que a gente tem agora aí de dúvida da galera, Igor? Então, agora a gente acho que pode entrar na questão da frequência, né? Já que é um tema que vem sendo aprendido bastante, mais recentemente, né? E eu acho que a galera que joga, principalmente, vai querer saber, né? Até porque tem gente, até a galera que joga, né? E a galera que não manja muito, às vezes vê assim, porque o monitor é 60 Hz, porque o monitor é 75 Hz, né? 165 e tal, 240. O que é, né, esse Hertz? O que é essa frequência aí? Gente, isso aí é a taxa de atualização do monitor, né? É a frequência com que ele atualiza a imagem que está sendo mostrada na tela. Eu quase pintei a parede agora, olha que loucura. Mas, assim, para quem não sabe, né? Geralmente a imagem de um monitor, aquela imagem que você está vendo ali e tudo mais, assim como acontece nesse vídeo que você está assistindo aqui agora, né? Não é uma coisa que está em movimento, e sim são várias fotos que estão aparecendo em sequência e aí vão formando aquela imagem que dá a sensação de movimento, né? Por isso que a gente tem o tal do FPS. Quando você está jogando ali
um jogo a 15 FPS, ele quase não é jogável porque parece um slide do PowerPoint, né? E aí quando você passa ali para 144 Hz, 240 Hz e tudo, já é aquela coisa suave porque está realmente uma atualização muito boa. Então, no monitor é exatamente isso. Essa atualização que a imagem está sendo feita, né? Essa atualização da imagem no jogo, ela vem geralmente da parte de cima da tela, né? E vai trocando, passando e tudo. E aí, quanto mais alta for essa frequência, essa quantidade de hertz no monitor, mais suave vai ser essa troca de imagem. E aí você vai ter aquela sensação maior de fluidez, né? E aí, quando você tem ali 60 Hz, né? 60 FPS, é o que geralmente o pessoal considera ok, mas para jogos competitivos, FPS e tudo mais, você vai querer um monitor que seja 144 Hz, 165, 240. Mas aqui, ó, uma dica que vale ficar de olho é que não basta o seu monitor ter essa frequência para você conseguir usufruir disso, né? Porque essa frequência você só consegue usufruir no monitor se o seu computador tiver potencial, né? Tiver realmente capacidade de empurrar o jogo à frequência que está o monitor. Então, por exemplo, se você está jogando ali o CS com um monitor 240 Hz, o CS tem que estar rodando a 240 FPS, senão não vai adiantar nada. Então, vale ficar de olho nisso aí, porque às vezes você pode precisar baixar lá o gráfico do seu jogo, né, para poder atingir aquele FPS e poder usufruir da frequência. Então, vale ficar de olho, mas frequência é basicamente isso. E agora, o que a gente tem de dúvida da galera aí? Então, como a gente já está falando na questão de frequência, né? Acho que tem aquela lá que é o tempo de resposta, né, sabe? Ah, essa aí é a famosa, né? Pessoal, essa é um pouquinho polêmica, vocês vão sempre ver ali que quase todo monitor gamer que você encontrar, ele vai ter ali um tempo de resposta, né, de 1 milissegundo. O famoso 1 milissegundo, que é ali realmente o tempo de resposta mais rápido que o monitor entrega, basicamente, né? Tem outros ali que tem um tempo de resposta mais alto e tudo, só que eu vou falar aqui mais da maioria, né? Mais do que a gente geralmente encontra no mercado. Porque o tempo de resposta ele é medido, né, em milissegundos, que é basicamente o tempo ali que o monitor vai demorar, o tempo que o monitor vai levar para exibir, né, para mostrar para você a ação que foi feita, seja ali dentro do jogo, alguma coisa, quando você clicou para atirar ali no CS, né, alguma coisa assim, até ele mostrar essa animação para você ter realmente esse tempo de resposta otimizado até da sua parte, né, a partir do momento que você vê o que aconteceu ali no monitor. Então, se o monitor puder agilizar esse processo de mostrar essa imagem mais rápido para você, você vai ter uma certa vantagem, né? E aí, geralmente, as fabricantes mostram ali que o tempo de resposta do monitor ele é 1 milissegundo, só que geralmente, esse tempo de 1 milissegundo que é mostrado lá, que é mostrado na especificação, ele geralmente é o tempo o famoso GTG, que é o Gray to Gray, né? O cinza para cinza do monitor. Ele não demonstra o tempo de resposta exato, né? O tempo de resposta real. Então, quando você olha, por exemplo, no site da Dell, que eu lembro que antes eles mostravam, você tinha ali o tempo de resposta de um monitor deles, que era, por exemplo, 5 milissegundos no Gray to Gray, só que o real era 18 milissegundos, alguma coisa assim, né? Então, na maioria das vezes, vai ser algo assim um pouco mais alto, mas que eu acho que faz sentido no fim das contas, porque, beleza, você tem ali 1 milissegundo no monitor, vamos supor, mas o ping da sua internet é 19. Então, do que adianta você ter 1 milissegundo no monitor se vai ter esse atraso aí por parte da internet? Então, no fim das contas, fica meio que peculiar essa situação. Aí agora que eu acho que deu para esclarecer um pouquinho o tempo de resposta, o que a gente tem, Igor? A gente tem o famoso ângulo de visão. Eu acho que principalmente para quem mexe com imagem, já deve meio que estar ligado, mas... Tem gente, pra quem joga, geralmente não importa muito, né? A pessoa não vai se importar muito, porque ela vai sentar ali na frente do monitor e pronto, acabou. Mas pra quem trata ali imagens e tudo, isso é importante, né? E o ângulo de visão é uma informação que você vai ver ali em alguns monitores, como por exemplo, você vai ver lá e tal, e tem na especificação que o ângulo de visão de um monitor ele é 178 graus, por exemplo. E aí você olha essa informação e você talvez não saiba o que significa. É a temperatura, né? O monitor tá quentão, vai queimar. Não, pessoal, significa basicamente que de um ângulo de 178 graus, você ainda vai conseguir ver basicamente perfeitamente, né, a imagem que está sendo mostrada no display. Então imagina que isso aqui é um monitor, e aí os monitores com painel IPS, eles tendem a ter o melhor ângulo de visão, né? O TN, se você olhar um pouquinho de lado aqui, já vai ficar tudo só um borrão e você não vai conseguir ver nada, você tem que estar de frente para ele. Inclusive, né, para quem manda aqui foto para batalha de PC, às vezes o cara tira a foto um pouquinho de lado e o painel dele é TN, já as cores são completamente diferentes do outro monitor, né? E aí o IPS ele tende a ter ali esse ângulo de visão realmente bem interessante, que você consegue ver aqui
nesse grau, né, de inclinação aqui de onde você está. Então aqui, do jeito que está esse quadro, se tivesse uma mega imagem bonita aqui de um papel de parede, eu poderia vir aqui desse cantinho e eu continuaria vendo tudo perfeitamente aqui dessa parte até essa parte, porque o painel permite isso, né? Então é basicamente uma característica do painel e o IPS tende a entregar o melhor ângulo de visão. Mas aqui eu acho que a gente tem uma outra característica também que vai um pouquinho por esse lado, que o pessoal fica um pouco confuso, né, Igor? O que a gente tem em seguida? Agora a gente tem o famoso contraste, né? É, porque o pessoal vê ali, o pessoal olha, né, o monitor, e eu confesso que por muito tempo eu não soube o que isso significava, porque às vezes você vai olhar ali um monitor e na configuração, né, na especificação tem o contraste, e aí tem monitor que tá assim, de 1000 para 1, né? E tem monitor que tá de 3000 para 1. Geralmente são essas informações que você vai encontrar. Às vezes tem um intermediário ali e tudo, mas geralmente são esses dois que você vai olhar. E basicamente, isso aqui é realmente só a taxa de contraste que o monitor consegue entregar. Então, teoricamente, para quem prefere ali umas cores mais fortes e um preto mais escuro, como eu estava falando, por exemplo, com o painel VA, né, que tende a entregar um contraste melhor, teoricamente, esse aqui, 3000 para 1, ele seria melhor do que o 1000 para 1, né? Porque ele seria um pouquinho mais fiel ali a entregar cores mais fortes e um pouquinho mais escuras. Mas é isso que o contraste define. Se o monitor vai entregar um preto realmente preto ou alguma coisa assim, ou se vai ficar mais pro lado de um tom mais claro, alguma coisa do tipo, né? E aí, para complementar isso, a gente tem o brilho, né, Igor? Que, olha, eu confesso para vocês que eu não conhecia a medida em que isso é medido, né? O brilho do monitor. Por quê? Eu conheço por nits, né? O brilho de um monitor, o brilho de uma tela, né? Num tablet, num celular, geralmente é medido por nits. Então, você olha ali um iPhone, um smartphone, um tablet que você está comprando, a pessoa que está fazendo o review, ela vai falar, olha, a tela tem um brilho de 400 nits, né? De 600 nits, alguma coisa assim, que é bom por isso, isso e isso. Então, você olha, mas o brilho do monitor, ele é marcado por candela por metro quadrado, né? Que é CD por metro quadrado. E essa unidade de medida eu confesso que eu não tinha visto ainda, mas eu fui converter ela para nits e eu vi que a conversão é feita basicamente em 1 por 1. Então, quando você for olhar o brilho de um monitor, né, que é ali 300 CD por metro quadrado e tudo, você sabe que é o mesmo que 300 nits. E aí, basicamente, no que isso vai influenciar, né, o brilho do monitor? Vai influenciar que, às vezes, pode ser interessante, de repente, se você quer um monitor gamer e tudo, pode ser interessante você focar em um que tenha um brilho mais alto, por quê? Porque esses monitores, eles tendem a carregar ali com eles algumas configurações de contraste e tudo, para você ter um certo tipo de vantagem, né, dentro do jogo. Então ele tira ali o contraste, de repente, para você poder ver de uma forma um pouco mais fácil nas partes mais escuras do mapa, né? Igual no escuro ali do Dust 2 e tudo. Então, quando você faz isso, você também, ao mesmo tempo, né, diminui um pouco o brilho do monitor para poder colocar em prática esse filtro que você está utilizando ali. E aí, se o brilho do monitor, o brilho máximo dele já for baixo, quando você diminuir, você, na verdade, vai estar se prejudicando ao invés de ter aquela vantagem que é prometida. Então essa, né, é uma informação que, principalmente se você procura um monitor para jogos, é interessante você procurar um que seja com um brilho mais alto. Mas se for para uso normal, uso geral e tudo, geralmente qualquer monitor ali vai entregar um brilho satisfatório. Agora, qual é uma próxima configuração aí que deixa a galera um pouquinho confusa aí, cara? Então, tem aquelas famosas especificações da Adobe RGB, sRGB, o que é isso aí, sabe? Isso aí é um pouquinho mais complexo de explicar, por quê? Você vai encontrar ali, né, monitores às vezes que tem, ele tem 95% do Adobe RGB ou 99% do Adobe sRGB, que é uma gama de cores ali da Adobe, né, que geralmente vai ser utilizada ali no software deles para fazer, de repente, impressão, esse tipo de coisa, né? São cores realmente que o pessoal que trabalha aí com algum tipo de impressão, seja digital ou físico mesmo, né, vai trabalhar. E como esse trabalho é feito digitalmente, né, para você criar a arte, criar o conceito do que você vai imprimir ali e tudo mais, inclusive deixa eu tirar isso aqui só para não deixar ninguém confuso agora, você tem ali uma gama de cores que você precisa ter uma certa fidelidade para você saber o que você está fazendo. Porque não adianta na tela você estar vendo uma cor ali que você acha que é que você quer e na hora de imprimir alguma coisa ela sair diferente, né? Você tem que ter essas informações batendo. Os monitores, eles têm esse nível de fidelidade em relação ao Adobe sRGB, porque é um padrão bem respeitado, né? E essa gama de cores aí vai significar basicamente aí o quanto dessa gama o monitor consegue alcançar, né? Essa porcentagem.
Só que vale ficar de olho porque não necessariamente o monitor que entrega, por exemplo, 102% do Adobe sRGB, porque é possível passar um pouquinho ali do 100%, né? Tem monitores que têm esse nível um pouco acima de fidelidade, não necessariamente ele vai ter exatamente ali a mesma gama, porque ele pode ser capaz de atingir, né, essa gama, de ter toda essa fidelidade e tudo, mas às vezes por uma configuração de cor do próprio fabricante, né, contraste e tudo mais, ele não atinge de forma muito fiel essas cores. Então, às vezes, você pode precisar mexer nessa configuração para poder usufruir desse benefício que o seu monitor tem, né? Então, não é aquela situação de você tirou o monitor da caixa e só porque ele é 99% Adobe sRGB, ele vai ter cores perfeitas, né? Varia um pouquinho de fabricante para fabricante. Mas é basicamente isso, e é uma informação que vai ser mais importante mesmo para quem trabalha com design ou então impressão de alguma coisa, gráficas e tudo mais, beleza? Mas tirando isso, tem outras configurações aqui que deixam o pessoal um pouquinho confuso também, né? Porque são um pouco mais específicas mesmo, mas que mesmo que a gente não for usar, é um pouquinho legal da gente saber porque é curioso, né? O que a gente tem aí, Igor? Então, agora a gente tem a curva, né? Querendo ou não, a curvatura, no caso. Sim. É algo bem mais recente, porque tem pouco tempo que a gente tem muito. Não tem muito tempo que a gente encontra monitores curvos no mercado, né? E aí o monitor curvo, ele não tem uma curva única, não é, ele é curvo, então ele faz aquela curva ali. Não, por quê? Os tamanhos de monitores vão mudar, né? Então não adianta de repente, você tem um monitor de 24 polegadas que ele tem uma curva pequena. Só que se você for adaptar essa mesma curva aí para um monitor muito grande, essa curva vai ficar gigante, porque ele vai continuar o processo aqui e vai fazer um arco, né? Então tem vários níveis de curvatura aí para monitores, até para você de repente querer ali uma coisa mais específica para o seu uso. Se você quer para um simulador, se você quer para um jogo ali de corrida, alguma coisa assim, né? Essa curvatura você vai identificar nesse formato aqui. Vai ter monitor que vai ter... Você só vai encontrar isso nos monitores curvas, claro, né? Mas vai ter monitor que vai ter aqui uma curvatura, né? Que ele vai especificar como 1000R. Ou então ele vai especificar como 1500R. Ou então ele vai especificar como 1800R e tem outras intermediárias aí no meio também, beleza? Mas é basicamente, né, isso aqui define o quanto esse monitor vai ser curvado, né? Quão forte, quão acentuada vai ser essa curvatura dele. Só que o 1000, no caso, é o mais acentuado e o 1800, né, entre esses que eu coloquei aqui, é o menos acentuado. Então o 1000 ele vai ser um arco mais ou menos assim. Aí o 1500 ele vai ser um arco um pouco menos acentuado, mas eu acho que eu fiz quase igual, então deixa eu fazer de novo. Eu não desenho muito bem, tá, gente? Então ele é um arco aqui um pouco menos acentuado, né? Eu acho que agora dá pra ver um pouco melhor. E aí o 1800 ele vai ser um acentuado que é só pra dizer que ele vai ser um curvado, só pra dizer que é curvado, porque ele é quase reto, né? Então ele já vai ser algo bem mais suave assim. Então, o desenho não está perfeito, mas dá para entender. E já que a gente falou um monte de coisa aqui para monitor, para quem quer algo voltado para jogos, né? A gente também tem configurações específicas para isso, né, Igor? Exatamente. É o famoso G-Sync, né, por parte da NVIDIA, Sim. E o FreeSync da AMD, né? Exatamente. Quando você olhar um monitor ali que ele tem G-Sync e FreeSync, o que isso significa, né? O que é importante para você isso aí? Bom, vocês já devem ter visto uma configuração que chama, né, dentro dos jogos ali, sincronização vertical. Deixa eu explicar mais ou menos o que acontece, que aí a gente fica um pouquinho mais fácil de entender, né, o porquê que o G-Sync e o FreeSync são importantes. A sincronização vertical, ela corrige um problema que acontece, que, por exemplo, quando você está jogando ali, a sua placa de vídeo ela está renderizando o jogo, né? Ela está tendo o processo ali para gerar a imagem do jogo para você. Só que às vezes, se a sua placa de vídeo for muito forte, ela vai gerar a imagem do jogo numa frequência muito maior do que o seu monitor está exibindo. Então vamos supor que você está jogando GTA V ali com um monitor de 60 Hz, né? Está jogando ali normal. E aí a sua placa de vídeo está fazendo o GTA V rodar a 100 FPS. Quando o monitor estiver imprimindo essa imagem aqui, pelo processamento mais forte da sua placa de vídeo, ele vai fazer essa imagem quebrar em alguns momentos. E é por isso que acontece ali uma cena que você está jogando e aí a imagem parte no meio. Então tem um personagemzinho aqui que ele começa bem aqui, o corpo dele, né? Tá aqui o braço dele. Só que aí tem uma linha que fica na tela aqui e a perna dele vai terminar bem aqui. Então esse é o fenômeno aí que a gente chama de screen tearing, né? Que é o partimento da tela, né? O quebramento da tela, que ela quebra assim e faz com que a imagem não fique alinhada, né?
Então esse problema aqui, ele acontece por causa disso, porque a placa de vídeo ali está renderizando a imagem muito mais rápido do que o monitor pode mostrar. E aí quando você ativa a sincronização vertical, né, o famoso V-Sync, você faz com que o FPS ali seja bloqueado na frequência que o seu monitor está. Então o jogo de 100 FPS, ele vai cair para os 60, porque o seu monitor é 60 Hz, e aí não vai acontecer mais isso aqui. O jogo ele vai ficar suave, mantendo a imagem ali inteira o tempo inteiro, né? Só que tem um lado negativo, porque você tem uma placa de vídeo que roda 100 FPS, 120 FPS, e você não quer ficar bloqueado nos 60, né? E aí surgiu o G-Sync e o FreeSync também, porque o G-Sync, a princípio, inclusive, ele era uma questão de hardware, né? Ele tinha um módulo que era dentro do monitor, era uma coisa que não era por software, realmente tinha um módulo físico no monitor que tratava isso. E aí o G-Sync, o que ele faz? E o FreeSync também? Eles permitem uma taxa de atualização, né? Uma taxa de atualização dessa frequência do monitor aí que é variável. Então, por exemplo, com o G-Sync e o FreeSync, se você tiver ali com uma placa de vídeo, né? E um monitor que suporte isso também, por exemplo, um monitor de 144 Hz, e você tem uma placa de vídeo que roda ali algo um pouco abaixo disso, né? Que não atinge 144 Hz, para você poder usufruir bem disso, como eu falei anteriormente, você vai simplesmente poder manter essa sincronização do V-Sync aqui para manter isso aqui corrigido, né? Manter o bonequinho inteiro aqui em qualquer FPS que você tiver. Então se tiver a 50 e tantos FPS, o bonequinho vai estar inteiro, se tiver a 70 ele vai estar inteiro, se tiver a 83 ele vai estar inteiro, né? Porque não importa, a sincronização está sendo feita aqui de uma forma variável, ela está realmente corrigindo aqui a todo momento, e não só com a sincronização vertical ativada. E aí, para finalizar, a gente volta aqui para uma especificação simples do monitor, que a gente acredita, né, que seja útil, mas se você tiver aí alguma dúvida ainda sobre o monitor, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar responder. Mas finalizando aqui com uma especificação simples, a gente tem o que, Igor? Simplesmente as saídas de vídeo, né? As saídas de vídeo. Deixa eu falar um negócio. Um amigo meu recentemente comprou uma placa de vídeo nova, só que ele não se atentou que o monitor antigo dele só na DVI aceitava 144 Hz. Só que as novas placas já não estão mais vindo com DVI. Sim. E agora ele está sofrendo lá, rodando na HDMI em 1440. 1440 por 900 para conseguir 120 Hz. Vacilo, né, cara? Então é muito importante saber isso, porque a gente tem ali DVI, VGA, HDMI e DisplayPort como as principais saídas ali, né? Só que as placas de vídeo hoje em dia, elas têm ali, estão vindo basicamente com HDMI e DisplayPort. E geralmente são 2 ou 3 DisplayPort e 1 ou 2 HDMI, né? Alguma coisa assim. A minha placa de vídeo é assim, a placa de vídeo que eu uso aqui no estúdio também é assim, né? Não tem uma saída DVI, não tem uma saída VGA, mas pode ser que você tenha, às vezes, aí um monitor um pouquinho mais antigo, ou então alguma coisa assim, né? Que vai usar ainda a saída VGA. Então fica de olho também no monitor que você está comprando, porque ele pode ser um monitor que está no mercado há mais tempo, né? E aí olha a saída que tem na sua placa de vídeo para você poder usufruir, não ficar na mão, né? Não ter que trocar, não ter que ir atrás de outro, porque isso pode ser um problema, tá? Então fica bastante atento. E não só isso, né? Não é só questão de compatibilidade, mas tem saídas específicas aí para você poder usufruir da frequência que o monitor entrega. Então, como o Igor falou, tem monitor que só vai sair ali 144 Hz no DisplayPort. Tem monitor que só vai entregar 240 Hz no DisplayPort ou no HDMI 2.0, né, e tudo mais. Então, dependendo da placa de vídeo que você tem para usufruir ali daquilo, você tem que ver também o monitor que você está pegando e vice-versa, né? Então, é muito importante ficar atento a isso, porque, cara, imagina, você montou o PC inteiro e errou justamente nessa parte que era só ligar e se divertir. Então, esse é o tipo de coisa que não pode acontecer, beleza? Vale ficar atento também para a versão do cabo. Não adianta pegar aquele cabo que você usava, aquele HDMI de 2008, né? Exatamente. O cabo muda, gente. O cabo evolui, tá? Então, não é tudo aquilo. Se você pega, fui no camelô, peguei o cabo HDMI que tem lá. Não é assim que funciona, não. Você tem aí cabos específicos, então não é qualquer cabo que funciona para qualquer coisa, beleza? Então, pessoal, ficam aqui as dicas, beleza? A gente espera muito ter ajudado a tirar algumas dúvidas que vocês possam ter aí, né? Porque a gente gosta de trazer esse tipo de conteúdo aqui para esclarecer algumas dúvidas e ajudar aí na hora da escolha, né? De pegar um componente novo, na hora de fazer um upgrade e tudo mais, para garantir que vocês estão fazendo aí a escolha certa, beleza? Então esse foi o Desnubificando de hoje. A gente espera de verdade que vocês tenham gostado. E claro, né? Como sempre, vale lembrar que se você é novo ou nova por aqui e quiser continuar recebendo mais conteúdo como esse, você pode clicar nessa bolinha que está aqui do lado para se inscrever rapidamente e aproveita que você já está aqui
e assiste esse outro vídeo porque eu prometo que ele tá bem interessante, beleza? Deixa aquele like da hora aí se você gostou, e agora eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver no próximo vídeo e até mais!